está no ar, o sol já está aqui na Clínica Adventista Vida Natural e a gente agradece a sua presença também. É muito bom ter você aqui com a gente. E eu já quero começar, Wagner, mandando um beijo para você que escreveu. A gente tem lido as suas mensagens, a gente tem aceitado sugestões aqui para pautas, conversado sobre os seus assuntos. Por isso é muito importante que você continue se comunicando com a gente. Eu já vou começar mandando beijo para a Rosa Savana. Obrigada pela companhia, Rosa. E a Caroline da Rosa também. Olha, ficou Rosa Savana e a Caroline da Rosa. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e continuem aqui com a gente no Vida e Saúde. É muito legal ter a participação de vocês com a gente aqui sempre pelo Twitter, pelo Facebook, pelo nosso blog. Então quero mandar um abraço também aqui, olha, para a Rudy Klein, a Juliana Alencar, o Robson Braga e a Tamires Silva. Muito obrigado pela participação de vocês, por todas as dicas. E você que ainda não entrou em contato com a gente, por favor, entre. A gente quer ouvir a sua sugestão, a gente quer saber o que você está gostando, o que você não está gostando. Sempre bom, né, Teru, ter essa interação com o pessoal. Olha, o programa de hoje está delicioso. Já vou começar aqui avisando o que a gente vai ter na cozinha. Daiane, tudo bem? Você vai ensinar essa delícia desse canudinho recheado com manjar. Isso. É um manjar de extrato de soja, né? Isso. Daqui a pouco vocês vão ver a imagem aí, olha. E é o seguinte, tem chocolate, entre aspas, é o alfarroba, que você já conhece aqui no Vida e Saúde. Ele é um substituto para o chocolate, visualmente, por exemplo, fica igualzinho. Muito parecido. E o sabor também fica muito gostoso. Fica gostoso, não tem o sabor do chocolate, como a gente está acostumado, né? Mas tem um sabor bem legal. E a textura é bem parecida, verdade. Bom, muita coisa vai rolar ainda nesse Vida e Saúde deste dia. Sandra Silva vai falar um pouquinho sobre cleptomania e como lidar com um parente ou com um filho que tenha cleptomania. E que mais, Wagner? Olha, a gente no plantão, no quadro No Plantão, o Dr. Crush vai estar com a gente e a gente vai conversar sobre a importância no estilo de vida numa situação de cura. Então as pessoas elas buscam a cura, mas o estilo de vida poderia prevenir determinadas doenças. E o Dr. Ricardo vai falar com a gente hoje sobre o soja. Ele me ensinou que é o soja, viu, Wagner? O soja. Tudo isso e muito mais no Vídeo de Saúde de hoje que está só começando. A gente quer a sua companhia aqui no programa todo. Vamos começar, Teru, chamando a nossa amiga Sandra Silva? Sandra Silva, bem-vinda. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Tá tão legal, né, Olha Sandra? Que sol maravilhoso. Como maravilhoso. É que pode? Não tá bem, né? Um dia lindo como esse. Tudo bem, Sandra? Tudo, Vamos graças sentar a aqui, Deus. Sandra. Vamos. Muito legal o quadro Sua Vida, porque a gente está tendo muitas dúvidas, muitas perguntas, muita uma interação. Isso, é verdade, é muito bom. Inclusive, Teru, eu estava lembrando, aquele programa que nós falamos sobre o poder de decisão, depois ele está também no YouTube, né? E é legal, as pessoas colam no Facebook, fazem comentários, então é muito bom ter essa devolutiva. E uma pessoa, Wagner, me disse o seguinte: Sandra, depois que eu assisti aquele programa falando sobre o poder de decisão, é que a minha revolta com Deus acabou porque ele havia perdido uma filha e culpava Deus. Então ele falou assim, aquilo me libertou, porque eu pude entender as coisas por um outro ângulo. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? Porque a gente passa por algumas situações e quando a gente conversa, quando a gente expõe isso e tenta ajudar, como é gostoso saber que, de alguma forma, você está sendo usado por Deus. Que está surtindo efeito na vida das pessoas. É o poder de decisão que está o título na internet? Acho que é o poder de decisão, Então, olha, isso, né, Teru? esse foi um programa que a gente gravou com a Sandra, fazendo um especial no quadro No Plantão. E a Sandra contou um pouco da história da vida dela, uma história muito rica. A Sandra já sofreu um pouco na vida, né, Sandra? Algumas situações. Mas está aqui em pé e essa pessoa super forte pra cima que a gente conhece. Se você não conseguiu assistir esse programa, procure na internet. Está lá no YouTube, está no Facebook de algumas pessoas como um vídeo preferido. Poder de Decisão, um vídeo do Vídeo de Saúde. Olha, mudou a minha vida. Foi muito forte para Teru também. Muito. Eu acho o seguinte, nada por acaso, Wagner. A gente vê a Sandra aqui, essa bagagem, uma pessoa bonita, uma pessoa pra cima. Não é por acaso, né, Sandra? Deus vai lapidando a gente, né, Sandra? Vai. E isso é muito importante. Mas vamos entrar no nosso assunto de hoje? Vamos. É um assunto difícil também, né, Sandra? A gente sentou nesse banquinho e a gente ficou à vontade. Ficou. A gente hoje tem uma pergunta que é a seguinte: como ajudar um familiar, como ajudar uma família que tem um filho que tem cleptomania? Então, acho que é importante a gente explicar, de um modo geral, o que é cleptomania, né, Sandra? Exato. E como ajudar. Exato. Wagner, esse pai nos escreveu
E a situação era a seguinte, o filho, desde criança, ele tinha o hábito de pegar algumas coisas. E a mãe percebia, às vezes na escola ou na casa de um amiguinho, e a mãe conta que ela começou a devolver essas coisas. Então ela procurava a família, devolvia e falava com o filho. E ela não se dava conta que isso poderia ser uma patologia. Mas as coisas foram se agravando. E agora eles estão na seguinte situação. Houve um aniversário na casa dela e vieram os convidados e o filho, agora já adolescente, por volta de 16 anos, pegou o celular de uma pessoa e virou aquele burburinho na comunidade, quem pegou o celular. Então agora ela falou, Sandra, eu estou numa situação extremamente desagradável. Eu devolvo o celular e anuncio que é meu filho que está fazendo isso na comunidade. Eu guardo esse celular, o que eu faço? Né? E o que eu faço com o meu filho? Extremamente delicado. Extremamente delicado. Então, vamos pensar aqui o que é essa doença, né? Porque é uma doença. Veja, quando a pessoa rouba um dinheiro porque ela deseja comprar algo, isto seria o roubo. Mas é interessante que na situação de um cleptomaníaco, ele vai roubar objetos que não necessariamente ele precisa daquele objeto como um bem para ser usado. Eu já tive alguns casos na clínica de uma pessoa, por exemplo, que roubava, Wagner, carteira de identidade. Então, via ali a sua carteira, podia ter dinheiro junto, mas ele pegava a identidade e guardava, né? Uma outra situação também interessante, de uma garota que tinha um seio bem pequeno, ela roubava em lojas, sabe, assim, exposto, né? Pegava sutiãs enormes. Então, ela pegava, assim, sutiãs 48, 50. Então, era uma coisa que ela nem ia utilizar, não ia uma mania mesmo. não ia usar. Mas quando se rouba, neste caso da doença, você rouba a afetividade ligada àquele objeto, compreende? É como se você roubasse o direito do outro possuir. Então, ela se caracteriza mais por isso. Não é um objeto que você precisa, mas é um objeto que vai suprir uma afetividade e vai colecionando essas coisas, porque não usa, tá? Então, isso merece um tratamento psicológico da pessoa e da família, porque a família tem a ver nesse contexto de forma bem significativa. Eu tenho percebido, Teru, que nesses casos, não necessariamente que a família não tenha feito isso, mas talvez não tenha feito o suficiente, ou a pessoa não compreendeu aquilo como carinho, como afetividade. Então, eu entendo muito como uma carência muito grande. Então, ele tenta suprir essa carência trazendo esse objeto para si. Né? Aí, nesse caso, dessa família em especial, que escreve agora pra gente, mãe, você quis ajudar seu filho, mas quando você começou, a pegar o objeto, devolver e pedir desculpa, e não olhar para o lado do filho que estava acontecendo, você começou a arcar com as consequências da ação do filho, compreende? Quem precisaria arcar com essas consequências seria ele, para ele poder retomar. E entender o significado, de repente, da consequência, da profundidade da consequência. Exatamente. A educação, enfim, é consequência, né? É perceber consequências e arcar com consequências. Isso é educar, né? E agora, você escreve pra gente nessa situação. A gente entende que o seu objetivo desde o início foi proteger, ajudar, educar, mas, de certa forma, você arcou com as consequências. E agora está essa situação mais difícil, certo? Então, neste momento, o ideal seria ele pegar esse objeto e devolver, com certeza, para essa família, pedir perdão e, para não ficar esse mal-estar na sua sociedade que você narra para a gente, de repente, você e o seu marido, né, a mãe, ir até essa família e pedir que faça sigilo sobre esse assunto, conte sobre a doença, do seu filho adolescente, com certeza essa família vai entender e talvez vá até te ajudar nesse aspecto. Agora, é importante procurar um psicólogo e começar aí um tratamento, né? Você realmente acredita que é possível, por exemplo, a mãe já percebeu de uma idade precoce, cedo, mas agora só que ela vai ter uma consequência mais dura e vai ter que tomar uma atitude também, talvez mais dura, mais drástica. Isso. Você acha que é possível, Sandra? Com certeza absoluta. Amenizar ou reverter esse quadro? Sim, com certeza absoluta é possível, sim. A psicóloga vai trabalhar de forma mais significativa na relação entre o filho e os pais. Tá. Qual é a necessidade de carinho? Qual é a atenção que ele quer? E olha que coisa mais interessante, quando esse menino roubava alguma coisa e a mãe e o pai interferiam e devolviam o objeto, de certa forma, nessa hora ele tinha a atenção dos pais e o cuidado, compreende? Então ele poderia roubar mais um objeto para ter novamente esse cuidado e essa atenção.
Então, essa atenção... Existem inúmeras possibilidades. Existem né, Sandra? inúmeras possibilidades. Agora, veja, os pais podem suprir essa necessidade de atenção de uma outra forma, não necessariamente neste momento da devolução de um objeto. E aí, quando esse relacionamento, esse vínculo aumentar, essa pessoa ser suprido desse carinho específico que ele precisa de uma outra forma, ele automaticamente, os sintomas da doença vão desaparecendo, que é a necessidade do roubo. Né? E é interessante, Wagner, que a pessoa ela passa por uma angústia. Então, se ela vê aqui um objeto, pode ser uma loja, pode ser, enquanto ela não pega aquele objeto e não esconde e sai, e depois... Quando consegue guardar aquele objeto junto com os outros que já estão ali, uma coleção, é um alívio assim enorme conseguir, né? Então, é uma patologia. É uma doença. Claro. Bom, Sandra, mas você deu esperança, respondeu a questão. Você de casa que está assistindo, se quiser perguntar alguma coisa para a Sandra, a gente tem o maior prazer em passar para ela. Ela tem respondido inúmeras questões. E, mais uma vez, obrigada, viu, Sandra? Ótimo, queridos. Então, vamos para a culinária? Vamos lá. Então a gente vai aprender esse canudinho recheado com extrato de soja, cobertura de alfarroba. E o que é esse vermelhinho que tem aí, Dai? Calda de framboesa. Calda de framboesa. É lindo esse prato, gente. Se tá gostoso ou não tá, eu não sei porque eu não experimentei ainda de verdade. Agora, eu nunca vi receita ruim aqui. Nem eu. Então, Nem eu coloco minha mão no fogo. Viu, vamos Wagner? descobrir daqui a pouco. Mas vamos apresentar os ingredientes agora, né, Dai? Isso. O que vai nessa receita? Então vamos começar com a massa, né? Vou precisar aqui de 1,5 xícaras de farinha branca. Aproveite para anotar, gente. 1,5 xícaras de farinha branca. Isso. Meia xícara de germe de trigo. Meia xícara tem de cheirinho de germe baunilha aqui de hoje, hein, trigo. Dai? Meia xícara de germe de trigo que vai enriquecer a massa. Isso. Meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Uma colher de chá de licetina de soja. Uma colher de chá de lecetina de soja. 4 colheres de adoçante. 4 colheres de adoçante. Faz sua pergunta, Peru. Sucralose, né? Eu não vou nem fazer isso, eu já vou afirmar. É sucralose. Isso. Sucralose, forno e fogão. E meia xícara de água. Meia xícara de água. Tá aqui, olha. Isso. Tá bom, tudo isso é pra massa. Pra massa. Vamos conhecer os ingredientes agora do recheio. Do recheio. Ah, peraí, pra massa a gente vai precisar também desses utensílios aqui, é importante, Sim. né, Dai? Explica aí Vou pra precisar gente. desse canudinho aqui, ó, tá vendo? Onde que a gente encontra isso, Daiane? Então, isso aqui encontra fácil em casas de produtos para festa, Sei. sabe? Onde Casa de encontra as embalagens dos embalagens, enxaxes, né? E com essa massa, além do canudinho, eu posso estar fazendo tortinhas. Tortinhas, Tá. que delícia. Será que tem alguma... Acho que é difícil, né? Alguma coisa pra substituir em casa isso aqui? Eu não tô lembrando de nada, assim, que dê pra É substituir. que vai no, É, vai no forno. Então Vai eu no acho que forno. pra Tem que ser esse substituir material. teria que ser essa forminha mesmo. Mas, gente, é muito legal ter esse tipo de coisa em casa, porque dá pra fazer várias coisas. E E é baratinho. muito barato, É né? bem baratinho. Agora, você tá apresentando uma versão do canudinho recheado e uma versão doce. A gente conhece, né? Dá pra rechear com maionese, dá pra rechear com uma coisa mais salgadinha, uma pasta de berinjela, né? Dá pra fazer ela salgada. É. Não tô inventando E eu nada. acho que no site da clínica tem uma receita de maionese, não tem? Não sei. Tem, Tá tem, lá? tem. É muito legal a maionese deles aqui, viu? Bem gostosa. Não é maionese, né? É outra Um coisa. creme tipo creme, maionese. Creme tipo maionese. Pra Então gente vamos é lá, maionese. ingredientes do Do recheio. recheio. Vou precisar então de meia xícara de leite de soja. Meia xícara de leite de soja, lembrando que procure um de boa qualidade. Isso. 1 xícara de água. Tá aqui. Meia xícara de leite de coco. Leite de coco, Isso. então. Mel a gosto, tá? Aproximadamente meia xícara também Nossa, de tá mel. bem molinho por causa da luz causa do aqui, sol. Por gente. causa do sol. E 1 colher de sopa de essência de baunilha, tá? Pra dar um gostinho legal aí no... E é esse manjar. o cheirinho que a gente tá sentindo Isso. aqui. E o amido de milho, mais ou menos umas 3 colheres de sopa de amido de milho para engrossar o nosso manjar. Tá? Então esse é o nosso recheio, os ingredientes do nosso recheio. Muito legal. Vamos pegar o E canudinho? tem a calda aqui, né, Peru, que já tá... O que é essa você vai- calda, Dai? Então, é a framboesa, né? Eu coloco na panela framboesa e mel. E deixo lá até engrossar a minha calda. Você coloca a fruta dentro da panela. E mel. Lavadinha e o mel junto já. Ah, Isso, não e achei deixa framboesa cozinhando. no mercado. Posso fazer com morango? Então, pode ser morango, pode ser amora, tá? Pode ser qualquer tipo Deixa eu de fazer fruta uma para outra fazer a pergunta. calda. Vocês fazem essa calda com as framboesas que tem aqui na clínica ou não? Porque aqui tem os pés de framboesa silvestre que eu já vi. É, esse daí não. Comprado, Comprado. na conta, né? Não chega lá na Todo cozinha. dia a gente tem uma sobremesa aqui. Ricardo, mostra aqui Demais. bem pertinho pra gente essa nossa receita de hoje, o canudinho, porque eu gosto de deixar você aí com água na boca. O que eu tô segurando aqui, Ricardo, ó.
Olha esse creme que tem aqui, gente. Esse creme da clínica aqui, a gente já fez em outras receitas. É muito gostoso. É muito saboroso, né, Teru? É um creme... É óbvio que você sabe que não está consumindo uma coisa gorda, uma coisa cheia de leite, cheia de proteína animal. Então você come com satisfação, né? Porque você sabe que a consciência não vai pesar, né, Wagner? Nem no estômago, delícia. Gente. E tem aqui maravilhoso. Olha aqui o segredinho dela para fazer. Alfarroba. que é essa decoração aqui, né, que parece o chocolate. Essa alfarroba que a gente consegue encontrar aqui no Brasil, tá escrito aqui sem açúcar, alfarroba em barra. A gente comprou dessa marca aqui, mas não precisa ser dessa se você encontrar de uma outra marca. Eles têm em gotinhas, em pó, tá? Existem várias formas, né? Várias Bom, a gente vai fazer uma paradinha rápida pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, porque no quadro No Plantão, o Dr. Cruxi vai conversar com a gente sobre a importância do estilo de vida no processo de cura das doenças. E muito mais, né, Teru? Muito mais. O Dr. Ricardo vai falar um pouquinho sobre o soja e a sua importância em totalidade. Daqui a pouquinho a gente volta. E o canudinho, tudo isso daqui a pouquinho no Vida e Saúde. Até já. Vida e Saúde já de volta aqui pela TV Novo Tempo. E é isso aí, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre soja. Olha, nós temos aqui diversos derivados de soja e daqui a pouquinho o Dr. Ricardo vai explicar cada um e a importância desse grão tão divulgado e tão bem falado entre os vegetarianos, né? E a gente já está aqui com o Dr. Cruxi, a gente vai conversar hoje, né, doutor, sobre a importância do estilo de vida nesse processo de cura. Daqui a pouquinho a gente vai ter essa conversa aqui com o Dr. Cruxi, mas antes você tem um recadinho, né, Teru? Tem, olha, hoje a gente está aprendendo essa receita deliciosa de canudinho recheado. Você que está ligando agora, tá imperdível. A gente não começou a receita ainda, já passamos os ingredientes iniciais, mas você ainda vai ter a oportunidade de aprender passo a passo essa receita saborosíssima. Bom, e eu quero fazer aqui uma sugestão para você que tem interesse, que está aprendendo aqui com a gente. Esses são os livros que você pode adquirir, está passando aí o endereço do nosso blog, lá tem como você conseguir esses livros. E olha, eu tenho esse aqui, 30 cardápios com receitas, são receitas fabulosas, receitas 100% vegetarianas e 100% confiáveis. Tudo de bom, Wagner? Muito bom, entra no nosso blog e descubra como é que você pode fazer para adquirir esses livros. Dr. Cruxi, falando em alimentação saudável, vamos falar sobre estilo de vida. E o estilo de vida no processo de cura. Então, acho que muitas pessoas chegam até os hospitais, chegam até os consultórios para tentar se curar de alguma doença. Mas o estilo de vida saudável talvez pudesse fazer com que essas pessoas nem tivessem ido até lá? Bom, em primeiro lugar, talvez uma pequena explicação do que é estilo de vida. E talvez nem todos estejam familiarizados com isso. Estilo de vida são o conjunto de atitudes e atos do nosso cotidiano, do dia a dia, né? Por exemplo, que hora você vai dormir, quantas horas você dorme, o que você come de manhã, o que você come às 10 da manhã, o que você faz, se você se mexe, não se mexe, se você tem o hábito de beber água ou beber outras coisas. Então a somatória, atitudes mentais, né, crenças, a somatória de tudo isso aí a gente chama estilo de vida, né? Então, o dia a dia da nossa vida com estilos de vida, vamos dizer, não muito saudáveis, eles são a origem da maioria das doenças dos nossos dias. E se você quer reverter, se você está com algum problema, você tem que necessariamente dar atenção a isso. A nossa ideia é que quando a gente está doente, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir ou querer saber qual é o órgão que não está funcionando bem, tomar um remédio e resolver o problema. Isso pode valer assim para um momento imediato, mas se você realmente quiser reverter a sorte e a tendência da tua vida em termos de ser saudável ou não, você tem que realmente pensar, né, no seu atual estilo de vida. No todo, né? Tá muito na moda fazer dieta, tá muito na moda ser saudável, entre aspas, mas as pessoas acabam pensando muito só na alimentação, numa dieta e no exercício físico.
Além desses 2 itens, tem muitos outros envolvidos, né, doutor? Bom, esses são talvez os que mais chamam a atenção, né? Agora, por exemplo, tomar água é um outro aspecto do estilo de vida, já não muito divulgado, mas ele é fundamental. Outro seria dormir horas adequadas antes da meia-noite, assim por diante. Expor-se ao sol, estamos aqui. A gente está se expondo bastante ao sol hoje. Hoje, se depender do sol, nós estaremos saudáveis hoje, né? Mas, então, tem várias, né? Importante, muito importante é como você pensa, como você age, suas crenças e tudo mais, né? Então, é uma coisa, vamos dizer assim, mais... Usa-se o termo mais holístico, né? mais integrado, e não apenas, vamos dizer, um ou outro elemento, né? Senão começa a entrar em desvios da normalidade, isso também não é muito legal. Doutor, vamos falar um pouco sobre genética. Cada um de nós tem essa carga genética e algumas doenças a gente sabe que existe uma propensão vinda da genética para que a gente desenvolva. Com esses fatores, esses remédios naturais que o senhor colocou para a gente aqui, será que tem condições da gente lutar contra essa genética? Bom, o que você herdou, né, os genes que você herdou, eles são os seus, né? Você não vai poder mudá-los, né? Cor do cabelo, tamanho, tudo é genético, né? E se você tem alguma propensão mais fácil para alguma doença, você também não tem como tirar essa carga genética. Mas hoje nós sabemos que o aparecimento de certas doenças, elas não dependem primariamente da genética, e sim de como você vai viver ao longo da sua vida. É evidente que se você tem uma carga genética não muito saudável, digamos, não muito boa, e agir da mesma forma como agiram seus pais, que lhe transmitiram essa genética não tão boa, é lógico que você vai juntar 2 coisas, a genética com estilos de vida não muito saudáveis que já geraram problema nos seus pais, cujos genes você está herdando. Nós não pensamos que a genética em si seja um problema que apareceu do nada. Não. É a sucessão de gerações fazendo coisas erradas. Aprimorando o estilo de vida desequilibrado, ou piorando o estilo de vida ou melhorando. E assim você pode melhorar a qualidade da sua genética. Agora, você não tem você não pode se autogerar várias vezes. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que cuidar com o seu estilo de vida para que a propensão que já existe não se manifeste. Isso é possível. Agora, doutor, a gente já sabe e inúmeras pesquisas informam que o estilo de vida tem uma relação direta. A gente consegue prevenir doenças como hipertensão, diabetes e até alguns tipos de câncer. Agora, quando a doença já está instalada, o estilo de vida tem o poder para reverter essas doenças? Bom... Obesidade, né? Sim. Uma boa parte delas, com certeza. Hipertensão dá para você fazer, por exemplo, uma pessoa muito obesa, uma pessoa estressada, que come mal, que não se alimenta bem, que não segue os cardápios saudáveis, né? A tendência dele é aumentar a pressão. Por quê? Porque ele vai gerando uma qualidade circulatória não muito favorável para que o sangue circule. Mas como os órgãos necessitam de sangue, então, e o sangue nem chega lá direito por causa das vários obstáculos que vão se criando, logicamente o recurso que o corpo tem é aumentar a pressão para ver se ainda a demanda de sangue lá seja satisfeita. Agora, se você muda, né, o seu modo de agir, diminui, no caso, vamos falar de gorduras, o sangue se torna mais fluido, pode até haver uma certa regressão daquelas gorduras já acumuladas dentro dos vasos, e isso facilitaria a passagem do sangue, não havendo necessidade de aumentar a pressão para atingir os órgãos-alvo com o sangue que ele necessita. Então, ao você agir assim, né, você poderá, obviamente, baixar a pressão. Estabilizar. Se você está com, por exemplo, tem pessoas que chegam aqui, eles estão pesando tipo 140 quilos, por exemplo. Ok. 140 quilos. Ora, se o teu peso seria 70 e você pesa 140, o que está acontecendo? Você se transformou em 2, na realidade.
termos de volume, né? Só, Esse organismo... mas o processo circulatório é o mesmo, o seu coração é um só e tal. Então, todos os órgãos têm que fazer um trabalho quase que dobrado, porque aumentou tudo, mas no aumento os órgãos estão ali, né? E isso gera necessidades maiores. Então, uma delas é a própria pressão, né? Para mandar sangue agora para um dobro de espaço, ele precisa de mais força atrás disso. Então, se você reduz o peso, logicamente a necessidade da pressão é menor. Vai diminuir. Essa questão que a Teru falou de uma pessoa que já chega doente e vai se tratar de forma natural, é uma coisa que vocês acompanham o tempo todo aqui na clínica, né, doutor? Perfeito. A gente está sempre por aqui gravando e a gente sempre vê pessoas que chegam aqui impossibilitadas de andar, com muito excesso de peso e saem daqui depois de uma semana ou 15 dias praticamente curados. Se continuar em casa fazendo o que acontece aqui, vai conseguir o processo de cura, né? E o interessante, Wagner, é que às vezes a pessoa permanece aqui na clínica por um curto espaço de tempo. E a gente já vê uma mudança tão grande. Coisa que o remédio lá no hospital não consegue resolver. Justamente por isso que você falou, né? Trata aquela causa única, aquele isoladamente. Bom, essa é a diferença, né? Se você trata só o sintoma, ou seja, não quero pressão alta, então toma um remédio e ela baixa. Mas você não vai fazer nada no sentido de que essa pressão possa, vamos dizer assim, diminuir. Porque se você não muda os seus hábitos e tudo mais, ela vai permanecer lá em cima, havendo a necessidade de você usar todos os dias a medicação. E aqui o que nós fazemos? Colocamos ele num ambiente em que o estilo de vida é melhor, é mais saudável e eles já começam a perceber, mesmo em relativamente pouco tempo, a diferença. É claro que nós dizemos para eles o seguinte, olha, não pense que você está com o seu problema resolvido. Ah, tudo bem, agora já minha pressão já baixou, né, meu peso também já baixou, diabetes também já reduziu e tal, agora vamos que vamos de novo. Voltar ao normal. Né? Eu não dou um mês para ele estar de volta aqui. Com certeza. Ele tem que realmente tomar consciência da necessidade de algumas mudanças na vida dele. Agora, doutor, para finalizar, é uma pergunta até redundante, porque a gente falou tanto sobre o estilo de vida e o poder que ele tem sobre todas as doenças que são ditas incuráveis. Por que o número dessas doenças continua só aumentando a despeito do avanço da medicina, doutor? Pois é o que eu acabei de dizer, assim, resumindo é isso, né? Se você for hoje buscar recursos na área médica, você vai encontrar medicações, atitudes terapêuticas mais agressivas, como cirurgia e tal. Tudo bem, você resolve ali aquela crise. O problema é que, se você não muda, a crise volta. Como hoje, quando você vai num médico, ele não vai ter muito tempo disponível para você, tá entendendo? Para dar toda uma orientação. Geral. Alguns até, já vi até publicado, estava lendo esses dias no jornal, que alguns colegas acham que isso nem é nossa função, de ficar dando sermões, olha, não faça isso, seja assim. Isso aí é mais, sei lá, isso é mais para educadores, né? Não necessariamente para médicos. Mas eu acho que o cliente vem em busca de conselhos e soluções. E você pode sim, durante uma entrevista com o cliente, dizer alguma coisa a mais do que apenas prescrever uma medicação. Por não fazerem isso, a pessoa naturalmente não resolve definitivamente seus problemas e os outros que ainda estão, vamos dizer, sadios, mas já no estilo de vida errado, vão acabar chegando lá também. Então, o processo de prevenção hoje na área médica não é assim muito focalizado. E sim, eu diria que não é muito inteligente, até mesmo, né, doutor? Bom, pode ser, né? Não é muito sábio, vamos dizer assim, você apenas vir apagar o fogo aqui. Você tem que ensinar as pessoas para não estar incendiando a toda hora. Claro. Também, né? Olha, você está acompanhando aqui a importância de ter um estilo de vida saudável, a importância
de todos os elementos que a gente trata sempre aqui na clínica. Olha, um dos elementos, dos remédios naturais é a natureza. Está vendo um esquilo invadindo aqui o nosso estúdio. A gente, por várias vezes, ele cruzou aqui quando a gente estava conversando com o Dr. Cruxi. É um poder transformador que realmente a gente encontra nesses 8 remédios que a gente já falou tantas vezes aqui na clínica. A gente conversou com o Dr. Cruxi sobre esse poder de cura. O Dr. Cruxi é médico aqui da Clínica Adventista Vida Natural, um dos médicos mais experientes que a gente tem no Brasil sobre medicina natural. Então, vamos mudar de vida, vamos ter uma vida mais saudável, porque, como a Teru disse, né? A medicina tem avançado, mas as doenças têm avançado também. Então, acho que tem alguma equação errada aí. Precisa ser reavaliada, né? Dr. Cruxi, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um Muito prazer. obrigada, viu, doutor? Bom, agora é hora da gente aprender uma receita saudável por um estilo de vida saudável. Vamos lá, Vamos lá, vamos aprender. Pôr a mão na massa, gente. Prender esse canudinho recheado com mousse de extrato de soja. Manjar. Manjar. Vamos lá, Dai. Vamos lá? O que você vai fazer primeiro? A massa? A massa. Eu quero mostrar mais uma vez para você ficar com água na boca. Olha que lindo esse canudinho recheado. Olha por todos os ângulos, olha. Delícia mesmo, viu, gente? A Dai já tá Pelo pronta menos pra a imagem fazer tá massa. bonita, o sabor eu ainda vou provar. Então aqui eu tenho a farinha branca, né? Vou colocar aqui o germe de trigo. Esse é o diferencial das receitas aqui da clínica. A gente sempre comenta, olha, tem uma farinha branca, não daria para fazer com uma farinha integral, porque senão vai ficar uma massa muito pesada, mas a gente enriquece com germe de trigo, que é o que foi tirado da farinha, por isso que ela ficou branca e refinada, né? Isso mesmo, ele acaba voltando de novo para a farinha, né? Uhum. Aqui então o adoçante. Sucralose. Sucralose. Sucralose, eu nunca consigo falar, gente, impressionante. O óleo. Lembrando que todos os ingredientes, as quantidades vão passar daqui a pouquinho de novo e estão todos no nosso blog. Você pode entrar lá e encontrar essa e outras receitas. E a Já tá lá, lecitina enquanto de você está soja. assistindo, essa receita já tá lá no nosso blog, você pode acompanhar. Lecitina de soja. Lecitina de né, Daiane? soja. Tá, então agora eu vou misturar esses ingredientes aqui, É a mão na massa, literalmente. geralmente. Em seguida eu já posso colocar a água. Você já experimentou fazer esses canudinhos com recheio salgado, Daiane? Com salgado eu nunca fiz. Eu fiz a barquinha, né? Lembra, Mas aham. esse canudinho mesmo. Aí salgado, não usa o adoçante, obviamente. não usa vai usar um adoçante. E salzinho. diminui um pouquinho o óleo. Ah, diminui um pouquinho o óleo. É, eu Por que lembro você dessa colocou dica. mais óleo? Por causa do adoçante? Não, pra ele ficar mais textura de podre mesmo, sabe? Aquela Ah, massa sim. Massa podre, podre. assim. Massa podre não é massa estragada, né, gente? Vocês já sabem, todo É a mundo aí, textura. campeão na cozinha. Então é meia xícara de água, né, Meia Daiane? xícara de água, tá? Ó, então já formou a minha massa. É bem rápido. Mostra o ponto aí bem direitinho pro Ricardo, Dai. Tira aqui. Olha, aquela massa bem homogênea, bem bonita. Tá? Não tá grudando. E o óleo também não deixa grudar, né? Ó. Ele fica bem oleoso, olha. Então eu vou colocar aqui um pouco de farinha aqui na mesa pra mim abrir a minha massa. Aham. Ó, só tem que abrir ela com cuidado, porque como é uma massa um pouco mais oleosa, ela é um pouco quebradiça, tá vendo? Mais fácil de quebrar. Então eu tenho que ir com cuidado. A salgada já não, né? A salgada já é Que teria menos óleo. menos óleo. Ok, aí eu vou dando uma enfarinhada para poder ajudar. E eu queria ver um canudinho pronto ali, Wagner. Vamos mostrar para ver a espessura que a gente tá querendo chegar, enquanto a Daiane tá acertando ali. Ah, olha, não é muito grossa, também não é muito fina. O bom do germe de trigo e da lecitina é que ele dá uma dourada na massa também, né, Daiane? Tá quente esse canudinho ainda, Tá. Wagner. É o sol. Então, eu vou abrir ela aqui, né? Aham. E vou colocar o meu canudinho. Então, eu posso colocar Ah lá, gente, já estamos fazendo mesmo, 2 ó. canudinhos, tá? Eu vou enrolar aqui a massa. Faz devagarzinho, Dai. Eu pra vou todo enrolando os mundo- dois juntos, então, Dai? Dependendo do tamanho que você abrir. Se for menor, você vai colocar Mas um eu, só, como né? sou uma pessoa meio inexperiente, eu poderia, de repente, cortar aqui e Isso. fazer um de cada vez, Então né? vamos cortar, você faz um e a Teru faz outro. Pode ser? É só Mas enrolar. você, Dai, você É? já tá com luva, Então já tá com a mão aí na Vai, massa. Ah, eu quero fazer. Olha, eu vou enrolar. Eu Só vou isso, ver. ó. Só um enroladinho assim, pronto. Até encontrar Até outra emenda. ponta. Isso. Tá. Aí eu vou cortar.
tá expert. Agora tem que grudar isso, Wagner. Gente, enquanto eu vou lutando aqui, a gente volta daqui a pouquinho, mas a gente tem que a gente tem que ir pro intervalo. Então a gente volta já, sabendo direitinho o ponto aqui desse canudo. Para e tem aí, Dr. ninguém Ricardo vai fazer nada. ninguém vai fazer nada. Tem Dr. Ricardo falando sobre soja e os derivados, tudo isso daqui a pouquinho. A gente já volta. Saúde de volta. Você pegou todo o esquema aqui de montar a massa dentro do canudinho? É simples, né? Aí depois, ó, é só tirar o excesso aqui da massa e o canudinho tá pronto para ir ao forno, é isso? Isso. Vai assar no forno baixo. Forno baixo por quanto tempo? Mais ou menos de 20 a 30 minutos. Legal, olha, a gente já tem um que tá assado aqui, a gente pode comparar. Então, mostrando aqui, olha, esse aqui é o cru, né? Acabei de montar. Esse daqui já foi assado, ele tá até mais moreninho aqui embaixo, porque ele foi pro forno. Por quanto tempo mesmo, Dai? 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos. Aí, então, olha, ele vai pro forno informado, depois é que a gente tira o canudinho. A gente vai ensinar daqui a pouco, porque a Teru tem um recadinho lá com o Dr. Ricardo. E aí, Teru? Wagner, vem pra cá que hoje a gente vai conversar sobre algo muito interessante para você que já é vegetariano ou que está se tornando vegetariano. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo ótimo. Então quer dizer que o soja é o rei aqui do momento para os vegetarianos. A gente sempre escuta falar muito bem e muito mal do soja, né? Então aqui nós trouxemos uma variedade de produtos que são derivados do soja que poderiam ser incluídos na nossa dieta, né? E nós temos que levar em consideração de que muitos subprodutos do soja eles são mais recomendáveis para mulheres, porque ele tem uma grande concentração de isoflavona, não dizendo que os homens não podem fazer consumo, mas não todos os dias. Ok. E outros produtos eles são isentos e aí não teria problema nenhum, serviria tanto para homem quanto para mulher. Olha, gente, o Dr. Ricardo já falou várias vezes aqui no Vida e Saúde, na Darleide, em outros programas da TV Novo Tempo, sobre o uso da isoflavona para homens. Explica rapidamente, dá uma recapitulada rapidamente, por que o homem não deve fazer uso da isoflavona continuamente? Bom, a isoflavona, ela é o estrógeno vegetal, né, chamado de fitoestrógeno. As mulheres, que é um hormônio. Isso, é um hormônio que as mulheres produzem durante todo o seu ciclo reprodutivo. As mulheres, quando chegam no período da menopausa, elas deixam de produzir, né, o estrógeno e muitas vezes pode fazer o uso do soja como o suplemento, né, desse fitoestrógeno para que amenize os seus sintomas de menopausa. Okay. Os homens, quando fazem o consumo exagerado, eles estão aumentando a quantidade desse estrógeno na corrente sanguínea. Como o homem produz também, mas em pequenas concentrações, um uso exagerado desse estrógeno ele pode favorecer o aparecimento de ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas no homem, e também uma diminuição da libido sexual. Né? Para crianças pode até interferir também no seu desenvolvimento, né? Na velocidade de crescimento. Mas não são preocupantes se você fizer o uso dos produtos corretos e na quantidade correta indicado para você fazer durante a semana. Então fica aí uma dica para você que tem criança, que está acostumada a dar só leite de soja, é bom intercalar com leite de castanhas. A gente já ensinou aqui. Tem no bloco, tem no blog, leite de girassol, leite de castanha, você pode aprender também uma receita de leite de gergelim, tem inúmeras opções, né, Foi doutor ensinado Ricardo? o leite de aveia e o leite leite de arroz, arroz também. Bom, Wagner, você não vai chegar até aqui não? Vem pra cá, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o soja e a sua importância para uma alimentação equilibrada. Bom, a gente poderia fazer uma propaganda do soja dizendo assim, um dos países que mais fazem consumo, ou os países que mais consomem soja é do região ali do Japão, China e também outros países que ficam ao redor. Nós percebemos hoje, pelos dados da Organização Mundial da Saúde, que a melhor qualidade de vida se encontra nesses países. A quantidade de pessoas hipertensas, obesas, diabéticas é muito menor quando comparado às estatísticas desses países para os países ocidentais, né? Aqui Brasil, América do Sul como um todo e também os Estados Unidos e Canadá, onde os níveis de sobrepeso e obesidade são muito elevados. Então ele é um bom produto. Só precisamos saber como fazer o uso agora desse bom produto. E por que ele é tão importante assim, doutor Ricardo? O soja ele é rico em proteína. Ele tem uma proteína de alto valor biológico e nós temos vários produtos aqui. Nós temos esse daqui, que é a carne vegetal, né, que é feita a partir de soja e também com uma certa porcentagem de glúten. Essa né? aí é aquela que a gente acha em latinha em conserva, né? Isso, essa mesma. Essa é da Super Bom. Então, olha, essa aqui, Nério, em latinha, a gente encontra no mercado. Ela já vem
nesses bifes aqui, olha, No vem a formato latinha de cheia dos bifinhos. E Então, posso abrir para mostrar a textura também, olha? Olha como é que ela é. Ela é bem macia. E dá para fazer, a gente fez outro dia feijoada, dá para fazer... eu ela gosto vem de fazer a semi-pronta. cebolada em casa. É, gostoso. Ela vem semi-pronta, né? É só dar uma esquentadinha com o seu tempero e... Então, olha só, como ela já vem numa lata e ela tem isoflavona, qual seria a recomendação então para as mulheres se fossem consumir só essa proteína aí no formato de bife, né? Para que você amenizasse os sintomas da menopausa. 1/3 da lata seria então recomendável para você atender a necessidade de isoflavona do dia. Para uma mulher. Para uma mulher. Então, quer dizer, o homem, se ele fizer o uso de uma dosagem menor, ele não vai ter problema com isoflavona. Então, 1/3 da lata é o recomendável. Aí nós temos aqui a proteína texturizada. Wagner, pega uma e eu são pega as duas aqui, Isso. né? Proteína texturizada de soja, tanto a fina quanto a grossa. A dosagem para você ter a necessidade atendida de isoflavona do dia seria de 25 gramas. E aí, só mostrando aqui a textura, né, doutor Ricardo? Essa aqui, a maiorzinha... Bom, a outra também é a mesma situação, mas ela é durinha, Isso, ela ela não vem é... desidratada. Aí eu tenho que fazer a hidratação Isso, dela antes sempre de você de faz consumir. hidratação com água amônia, que aí você também acaba retirando um pouco daquele sabor forte. E depois você prepara ela com alho, cebola, pode usar para estrogonofe, na feijoada, como nós aprendemos lá com o Dirceu, acho que foi semana passada, né? Isso. Eu acho que uma das grandes vantagens dessa proteína texturizada é que ela é seca, então a conservação dela é fácil e o preparo dela é fácil também. E um fator principal, acho que seria a acessibilidade. Ele é um produto extremamente barato, qualquer pessoa pode consumir, né? Isso é verdade. Ela tem um baixo custo e uma boa quantidade de nutrientes, diferentemente de alguns alimentos que têm sido colocados na mesa dos brasileiros de alto custo e baixo valor nutricional. Esses dias, doutor Ricardo, eu experimentei uma receita que alguém fez, eu achei muito gostosa e eu queria saber se tudo bem ser consumido desse jeito, porque a pessoa fez uma farofa e ela colocou essa proteína de soja texturizada mais fininha sem hidratar. Colocou ela assim, deu uma fritadinha, então ficou a crocância na farofa. Tudo bem consumir Fica desse gostoso. jeito? Em casa nós fazemos da mesma forma também. É uma delícia, né? Eu gosto de fazer, eu acrescento sempre bastante alho, gergelim e cebola. E aí você faz uma farofa usando ela no lugar da farinha. Fica uma delícia. Então já tá uma dica aí pra você, o que fazer com a proteína de soja texturizada. Bom, aí tem outros produtos que nós trouxemos aqui, tem o leite de soja. O leite de soja ele também tem uma concentração de isoflavona. Então você não deve abusar, fazer o consumo dele em demasia. Porque tem gente que gosta muito dos sucos de soja, então quando abre, às vezes toma 1 litro de uma vez. Então é preciso ter essa questão moderação, porque ali também tem isoflavona. Aí nós trouxemos aqui o tofu, que é figurinha conhecida aqui nas receitas apresentadas no Vida e Saúde, e também o shoyu. Bom, o shoyu, ele é um produto feito com a soja depois de torrada. Uma recomendação minha a respeito do shoyu é o seguinte: quando você for comprar o shoyu, leia sempre o rótulo. Procure um shoyu que não tenha uma substância chamada glutamato monossódico. Ok. Então, o glutamato monossódico ele é um estimulante que é colocado, né, junto com o produto, com o propósito de aumentar a palatabilidade, o sabor do alimento. Mas ele é estimulante, ele funciona ativando o nosso sistema nervoso a agir em ritmos acelerados e muitas vezes causamos até dependência de alguns produtos quando tem esses estimulantes. Sem contar que existem estudos que indicam que ele é cancerígeno, né, doutor? É verdade. Então ele tem vários problemas, o glutamato monossódico. Só que o próprio shoyu, procura então sem glutamato monossódico e preferencialmente um shoyu light, porque ele vai ter uma redução também da quantidade de sódio que consumido em demasia aumenta a retenção hídrica e pode favorecer até uma hipertensão futura. Acho que essa era uma Doutor, dúvida interessante, né? O light é melhor, então. É melhor. Agora a gente trouxe aqui alguns exemplos. Existem farinhas de soja, está muito comum o consumo de farinha de soja, Isso. preta, o aquinaco, que são subprodutos também da soja, São né? subprodutos do soja. Tem, com relação ao tofu, só antes de passar para esses próximos subprodutos do soja, o tofu é um produto fermentado. Então, os produtos fermentados ele tem uma concentração muito maior de isoflavona do que os outros produtos que nós apresentamos. Então, para as mulheres que têm os sintomas muito acentuados da menopausa, o tofu seria muito bom, né? Tanto ele quanto o miso, que é aquele produto fermentado utilizado para sopas, né?
E aí você tem vários outros subprodutos, inclusive a proteína isolada de soja, que ela também é isolada de isoflavona. Ela não tem isoflavona e seria ótima opção para atletas que nós já falamos. Tá joia, doutor. O tempo foi curto hoje, né? Tinha muita coisa mais para falar. Mas eu acho interessante você apresentar e você ver quanta variedade você tem de subprodutos e como ela pode ser um coringa dentro da sua culinária. Tá Muito joia. legal. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigada. E a gente vai para culinária agora, finalmente. Vamos lá, finalização dessa receita, o canudinho, vamos lá? Fazer o recheio Canudinho de agora, extrato né? de soja, a gente já aprendeu como é que faz a massa, você já viu tudo direitinho. Agora a gente vai aprender como é que a gente faz o recheio e, mais importante ainda, como é que a gente vai tirar o canudinho daqui de dentro. Eu já tô com o meu aqui na mão porque eu quero aprender. Eu Ou a também, gente vai essa ensinar parte eu primeiro o quero recheio? fazer. Vamos pro recheio O primeiro? recheio, daqui a pouco a gente aprende a tirar. Tá, vamos lá. Então eu vou colocar aqui o leite de soja em pó, tá? Numa panelinha. Tá, a panela já tá aquecida ou não? Ainda não. Tá. Eu vou ligar agora. A água, Água. o leite de coco, tá? Que é bem importante pro recheio, para ele ficar cremoso. Lembrando que você, se perdeu algum ingrediente, perdeu alguma fase do preparo dessa receita, tá tudo no blog, né, Teru? Tudo no blog. O mel. Mel. E a muito bom essência esse de cheirinho de baunilha, tá? Baunilha dá todo um sabor. E não precisa, não pode esquecer da pitadinha de sal, tá? Que é importante. Que eu não trouxe aqui, tá? Mas E você vai precisar usar isso também, isso. né, Dani? E o amido de milho. Já vou colocar aqui o Acho amido que tá de aqui o seu sal, não é isso? milho. Isso. Você pode pôr uma pitadinha, por favor? Só essa picadinha mesmo? Isso. Não, só um pouquinho. Tá? Então eu vou ligar aqui o meu fogo, né? Aí liga de novo o botão, isso. E vou mexer até engrossar o meu manjar. Só isso, bem fácil. Se ficar esses pelotinhos assim, não tem problema, tá? É só bater no liquidificador. Quer que eu vou mexendo enquanto você vai Quer. tentando tirar ali? Então, vamos aqui, vai bem pro Vamos lá, vamos canudinho. aprender então aqui a tirar agora o canudinho de dentro. Então, aqui é bem fácil. É Tem fácil? esse, Ah, tá? Tem uma coisinha aqui, ó. A vai ser dobrinha. difícil a gente mostrar. É. Mas vamos ver aqui. Vamos né, só Ricardo? Ó, devagarzinho, vamos tentar. tem um negocinho. Tem uma Uma pontinha aba, ali, ó. uma É uma aba. aba, isso. É. Obrigado, Peru. É só você empurrar. Olha, empurra aqui o Ah, canudinho. empurra. Tá? Ah, gente, é tranquilo. Ó, só puxar. Bem só isso. tranquilo. E não fez nada, né, Daiane? Não. Simplesmente sai por Sai conta bem da textura da facinho. massa, né? Eu achei que por ser a massa podre, que teria problema. Acho que na salgada talvez tenha um pouquinho mais, né? Que seja mais Pode ser. difícil. Ou não, né? Porque normalmente a doce tem mais facilidade pra quebrar. Olha, gente, não requer prática, nem tão pouca experiência, eu consegui. Daiane, se eu quiser fazer esses canudinhos também para servir, as crianças normalmente não gostam de coisas muito incrementadas. Olha, uma ótima receita divertida de um canudinho para um lanche da noite, verdade. né, da tardezinha. Olha, e super crocante. Vou quebrar uma pontinha aqui para você ver, olha. Então aqui, Super crocante. aqui, Wagner, já tem o manjar pronto, tá? Aham. Então ela tem que ficar nessa consistência, firme, tá? Então, olha, a Teru tá mexendo ali e tem que ficar com esse ponto aqui que a Com gente essa tá vendo, que o Ricardo tá consistência. mostrando pra gente. Bem durinho. Esse é uma textura que a gente já conhece aqui de outras receitas, Sim, né? se deixar muito mole, né, ele Vai cair fora. vai cair fora. Então eu vou colocar aqui num saquinho plástico. Ah, gente, olha, cheio dos segredos essa, hein? Deixa eu colocar pra você. Então eu coloco no saquinho pra eu poder mandar pra dentro do canudinho. Essa é uma ótima dica para você não ficar lá se matando, tentando colocar com a colher. E quando você pensa que conseguiu, quebra o Olha canudinho. lá, olha um saquinho que ela tá cortando a ponta agora. Isso, E aí eu pronto. vou fazer isso aqui, ó. Colocar aqui no prato. Então, olha, coloca a base, né, perto do prato pra não vazar pra fora. É mais de longe para ele poder ver, olha só. Preencheu. Ó, aí qualquer coisa é só vir aqui E e completar o que tá preencher faltando. aqui. Tá? Wagner, pega essa parte aí. Olha só, gente, então vou colocar aqui, encostei no prato e vou rechear lá dentro. Ele quer bem recheado, né, Recheado. Wagner? E aí completo aqui o que tá faltando. E deu. Isso. Se você for com o olho muito grande como eu, você pode dar uma ajeitadinha. E aí, coloco Aí eu isso posso aqui. colocar a calda. A gente já Pra ensinou a decorar. fazer essa calda uma vez,
Mas é colocar a fruta, só repetindo, colocar a fruta com uma quantidadezinha de mel, Isso, fruta e mel. E leva no fogo pra engrossar. sem água, sem nada. Sem nada, Ah, porque já vai própria soltar fruta água. libera. Bom, e aí teria o chocolate que a gente faria aqui, o alfarroba, né? Isso. Como é que você derrete esse alfarroba? Então eu derreto no micro-ondas. Tá? Que já tentei em banho-maria assim, mas ele não dá muito certo. No micro-ondas fica melhor. Micro-ondas E é pra mais você fazer garantido. esse desenho, mesmo esquema do saquinho? Do mesmo esquema, aí eu coloco no saquinho, só que eu vou cortar o biquinho assim mais fininho e venho tá. decorando, tá? Olha Então, aqui, olha, saquinho bem fininho. Deixa eu Olha lá, mostrar já deu como é que ponto, já ó, ficou, mostra aqui, olha. Ricardo. já tá É, bem ele engrossa bem consistente. Gente, o nosso né? tempo tá indo, a gente tem que ir embora. Qual que eu como? Esse aqui ou aquele? Agora aquele, né? Aquele? Você que sabe, o bonitão, né, Wagner? É, A produtora Jaqueline, tá reclamando produtora, aqui que é que é um, pra mas eu acho que vai ser deixar um pra difícil, viu, Jaque? Eu vou comer tudo. Posso provar? Vamos, Teru. Pode provar, vai você primeiro. Como é que eu provo? Aqui, ó, um garfo. Garfo. Essa é uma ótima sobremesa. Dá pra deixar pronto na geladeira? É melhor servir geladinho? Geladinho, mais gostoso. Olha, gente, como derrete a massa, é uma delícia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Tchan, 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 tchan. O cheiro aqui tá muito tentador. Eu desliguei, né? Vamos ver, Wagner. Não é só ele que vai provar, não, gente. Não é só ele que vai provar. E ele tá acabando, ele não vai deixar pra nenhum de vocês, viu, meninos? Pra nenhuma produtora, viu, Jaque? Nenhuma diretora, ninguém vai provar, porque ele vai detonar. Gente, deixa eu falar uma coisa. Esse, pode comer, Teru. Esse creminho, eu tô esquecendo o nome toda hora. Manjar. O manjar. Ele é um negócio que ele dá uma calma quando você come, assim, parece que ele, sabe, te completa na sua boca. É uma coisa maravilhosa. Olha, muito legal essa receita, gente. Não é o só manjar, não. É a combinação das texturas. Esse canudinho ficou levíssimo. E acredite se quiser, não vai 1 grama de margarina, manteiga, nem ovo. Perfeito, Dar. A Teru tá rebelde com o tempo hoje, mas é o seguinte, o nosso programa acabou. Ficou delicioso, faz aí em casa e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.